Meu amigo, o que foi isso que a gente viu hoje com a camisa do Chelsea? Se alguém ainda tinha dúvida de que o Estevão estava pronto para ser protagonista na Premier League, depois da atuação de hoje, acabou. O garoto simplesmente destruiu. Jogou com uma confiança absurda, com a frieza de quem parece nascer para jogar grandes jogos. E o melhor, com alegria, com ousadia, com aquela leveza que o futebol inglês não via há um bom tempo. Desde o apito inicial, dava para sentir no ar que seria uma noite diferente em Stamford Bridge. O Enzo Maresca, que vem tentando construir um Chelsea de posse, intensidade e juventude, estava ali na beira do campo, observando tudo com aquele olhar de quem sabe que tem ouro nas mãos. E ele realmente tinha, porque o jogo mal começou, e o time azul de Londres já mostrou que veio para dominar. Aos 7 minutos, o Chelsea abriu o placar. André Santos acertou um chute de fora da área que parecia um míssil teleguiado. A bola entrou no ângulo, o estádio explodiu e foi como se aquele gol anunciasse o que estava por vir, o início de um baile. O Wolves nem teve tempo de entender o que estava acontecendo. O Chelsea ocupava todos os espaços, trocava passes com uma naturalidade impressionante e o ritmo era alucinante. Aos 15 minutos, Tyreek George ampliou. Mais uma jogada trabalhada, paciente, bonita de ver. Era o Chelsea mostrando identidade, um time que sabia o que queria e que jogava com personalidade, mas o melhor ainda estava por vir. Aos 40 minutos, o estádio inteiro prendeu a respiração. A bola caiu nos pés de Estevão na entrada da área. Ele ajeitou o corpo, olhou pro goleiro e decidiu. Era hora de deixar a marca dele. Um chute rasteiro, seco, no canto. E o goleiro nem se mexeu. Gol. Gol de craque. Gol de quem tem algo diferente. A torcida foi à loucura. O banco de reservas levantou. E na beira do campo, Maresca soltou um sorriso discreto, mas que dizia tudo. O menino tá pronto. E olha, não foi só o gol. O que o Estevão fez com a bola nos pés foi coisa de quem entende o jogo em outro nível. Dribles curtos, decisões rápidas, leitura de espaço, movimentação inteligente. Ele parecia flutuar em campo. Cada toque tinha intenção, cada passe tinha direção. Nada era por acaso. Aos 60 minutos, ele quase marcou o segundo, depois de uma jogada linda com Bellingham, mas a bola passou raspando a trave. Mesmo assim, o estádio aplaudiu. Era o tipo de atuação que faz até o adversário parar para assistir. No segundo tempo, o Chelsea desacelerou um pouco. O jogo já estava controlado, mas a confiança de Estevão só crescia. Ele chamava o jogo, recuava para construir, voltava para marcar. E é aí que dá pra ver o diferencial desse garoto. Ele entende o jogo como um veterano. Depois da partida, na entrevista, o Enzo Maresca não fugiu do assunto. E quando perguntaram sobre o garoto, ele foi direto. O Estevão tem algo que não se ensina. A gente pode treinar tática, posicionamento, intensidade, mas o que ele tem é natural. Ele entende o futebol com instinto. E é isso que diferencia o bom do especial. Hoje ele mostrou que está pronto. Não só pelo gol, mas pela leitura de jogo, pela maturidade. Ele faz o time jogar melhor. Palavras fortes, mas justas. Porque o que ele fez hoje foi mais do que um gol bonito. Foi uma aula. Mas aí veio o momento que dominou as redes. A reação da mídia inglesa. E claro, quem roubou a cena foi o Thierry Henry, no pós-jogo da Sky Sports. Henry olhou para a câmera, deu aquele sorrisinho que todo mundo conhece e soltou. Eu vi muitos jovens chegarem à Premier League cheios de talento, mas poucos com essa confiança. Estevão joga como se o campo fosse dele. Ele não tenta provar nada, ele só joga. E o mais impressionante é que ele faz o simples parecer mágico. Quando o futebol é jogado com esse tipo de leveza, é impossível não se apaixonar. Henry falou com emoção, e quem conhece ele sabe. Quando o francês se empolga, é porque viu algo realmente especial. Logo depois, o Gary Neville completou. O que mais me impressiona é a maturidade dele. Ele tem 17 anos, mas joga com a cabeça de um jogador de 27. Ele sabe quando acelerar, quando segurar, quando improvisar. É raro ver um jogador tão jovem entender o jogo com tanta naturalidade. E o Chelsea tem que cuidar dele, porque esse garoto vai longe. O Jamie Carragher também entrou na conversa. Hoje o Chelsea ganhou mais do que 3 pontos. Ganhou um símbolo. Estevão não é apenas talento, ele é atitude. Ele joga sério, respeita o jogo e mostra que o futebol ainda pode ser bonito sem exageros. O The Telegraph publicou uma análise detalhada. O Chelsea procurava um rosto para a nova era de Maresca e parece ter encontrado. Estevão representa o equilíbrio entre talento e disciplina. Ele não joga apenas para ser visto, ele joga para vencer. E isso, em um garoto tão jovem, é algo raro. O The Guardian foi além e escreveu: há algo especial em ver um jovem que entende o jogo de forma tão pura. Estevão joga com a inocência do futebol de rua e a precisão do futebol moderno. Ele não força o protagonismo, ele o conquista naturalmente. E claro, Thierry Henry não deixou o assunto morrer.
Depois do programa, ele postou uma foto no Instagram com a legenda: "Aproveitem esse garoto, ele joga com um sorriso, e é assim que o futebol deve ser." O post viralizou. Jogadores, comentaristas e até ex-companheiros de Henry comentaram. A Inglaterra, que é conhecida por ser exigente com jovens estrangeiros, se rendeu completamente ao talento do brasileiro. E olha, na boa, é difícil não se empolgar vendo o Estevão jogar. Ele tem brilho, tem personalidade, mas o que mais impressiona é a naturalidade. Ele não joga para aparecer, ele joga para criar. E é isso que separa os jogadores bons dos que marcam época. O Chelsea, que vinha buscando uma nova identidade depois de anos turbulentos, finalmente parece ter encontrado um símbolo verdadeiro dessa reconstrução. Foram temporadas de altos e baixos, de promessas que não vingaram, de técnicos que passaram e de uma torcida que sinceramente já não sabia mais o que esperar. Mas hoje foi diferente. Hoje o torcedor voltou a sentir algo que há muito tempo não sentia: orgulho. Com Enzo Maresca no comando e uma geração de jovens talentosos como André Santos, Tirique, George e, claro, Estevão, o Chelsea está renascendo diante dos nossos olhos. É um time que começa a mostrar cara, alma e principalmente esperança. E o mais interessante é que essa reconstrução não está sendo feita à base de cheques milionários, mas com algo muito mais valioso: ideia, propósito e juventude com fome de vitória. O projeto de Maresca é nítido. Ele quer um Chelsea que jogue com posse inteligente, com intensidade, mas também com liberdade criativa. Um time que saiba controlar o jogo, mas que não tenha medo de ousar. E é aí que entra Estevão, o toque de genialidade que faltava. Porque por mais que você treine, por mais que monte o elenco perfeito, o talento espontâneo não se fabrica. E esse menino brasileiro trouxe algo que nenhum sistema tático é capaz de ensinar: a imprevisibilidade do gênio. Quando a bola chega nos pés dele, tudo pode acontecer. E isso muda completamente a atmosfera do jogo. O Chelsea deixa de ser apenas um time que cumpre um plano e passa a ser um time que inspira. É como se a cada toque do Estevão, a arquibancada se lembrasse do motivo pelo qual ama o futebol. O sorriso volta, a vibração volta, a esperança volta. E isso é gigantesco, porque não estamos falando apenas de um jogador promissor, estamos falando de um símbolo de renascimento. O Chelsea, por anos, foi sinônimo de transição, de incerteza, de recomeço, mas agora, com Estevão em campo, parece que esse recomeço finalmente encontrou um rosto, uma referência, uma nova era. Na minha opinião, o que vimos hoje não foi apenas uma boa atuação. Foi o nascimento de uma estrela global, o tipo de jogador que faz você parar o que está fazendo só para assistir. Aquele que com um drible muda o ritmo do jogo, com um passe muda o humor da torcida e com um gol muda a história de um clube. E o mais bonito é que ele faz tudo isso sem forçar nada. Não tem firula desnecessária, não tem ego, não tem cena, tem verdade. Ele joga leve, mas joga com propósito. E num futebol moderno cada vez mais mecânico, cheio de planilhas e zonas de pressão, ver alguém jogar com o coração é quase um ato de resistência. É arte. É o futebol na sua forma mais pura, e é por isso que o Estevão fez hoje vai muito além dos 90 minutos. Foi uma mensagem de que o Chelsea está vivo, de que o futuro chegou e de que o futebol ainda tem espaço para magia. Agora, eu quero saber de vocês. O Estevão já pode ser considerado o principal nome da nova geração do Chelsea? Ou vocês acham que é cedo para esse rótulo? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver o que vocês pensam. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se o que a gente viu hoje foi só o começo, então, meu amigo, o futuro do Chelsea e do futebol mundial acabou de começar. Acabou de começar.